Olá, meus amigos, espero que todo mundo esteja bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, que foi sobre inchaço nas pernas e pés, e nós vamos falar de edema também, o que vem a ser edema e o que vem a ser inchaço. Então, o que é inchaço, primeiro, né? É o excesso de líquido retido no nosso corpo. São os líquidos que a gente não consegue expelir normalmente, eles ficam no nosso corpo, daí isso a gente chama de inchaço. E por que é causado o inchaço? As principais causas, então, se a gente permanece muito tempo de pé ou faz caminhadas mais longas, pode ocorrer o inchaço, tá? E o edema, o que vem a ser o edema? O edema é um pouco diferente. Então, o edema ele é causado por medicamentos, gravidez, algum problema no coração ou algum problema no fígado, nos rins, que os rins principalmente que não excretam todo o líquido que deveria, né? Quando a pessoa tem algum tipo de problema nos rins também, é bem comum ter o edema. Então, como é que a gente vai fazer a diferença, assim, de um edema e de um simples inchaço? O inchaço, como a gente viu, ele acontece porque nós ficamos muito tempo de pé ou porque caminhamos. E tem o sinal que a gente chama na saúde de cacifo ou godê, o sinal de godê. A gente pega a nossa panturrilha, a nossa perna ou o nosso pé, pega e coloca dois dedos, nossos dois dedos assim, e pressiona nessa parte que tiver inchado, segura pressionado assim alguns segundos, depois solta. Se a gente soltar e permanecer aquela depressão na nossa pele, assim, aquela baixada, assim, ela não voltar muito logo, é um edema. Ele tem que ter outros cuidados. E se a gente colocar os dois dedos, esperar um pouquinho e tira os dois dedos e voltou ao normal rápido, então é um inchaço, tá? Se colocar, se a gente observar que é um edema, a gente tem que tomar alguma atenção, procurar um vascular, um cardiologista, um médico, enfim, para ver por que está ocorrendo isso. Porque pode acontecer assim, da pessoa, se ela tem edema, ela pode ter um problema cardíaco que ela nem sabe, uma insuficiência cardíaca. E quando o coração, por exemplo, assim, quando o coração ele está fraco e ele não consegue bombear o sangue de volta das pernas, a gente ficando de pé assim, ele não consegue bombear, tem alguma coisa errada. Então é bom a gente procurar ajuda, né? Porque senão o sangue fica acumulado nas pernas, ele causa o edema ou insuficiência cardíaca. É bem importante prestar atenção e fazer a diferença dos dois. Na verdade, os remédios, principalmente os remédios para hipertensão, tipo verapamil, nifedipina, anlodipino, nicardipina, ditiazem, também alguns antibióticos, alguns hormonais, eles podem causar esse edema, né? E outra causa também bastante importante são causas vasculares. Se a pessoa tem assim, se ela tem varizes ou tem alguma insuficiência venosa nas pernas, também é bem importante, porque só vai agravar o problema da pessoa. Ela tem que procurar ajuda, porque só vai agravar, né? O que acontece? Se ela fica muito tempo de pé, o sangue fica represado nas veias das pernas, tipo ele tranca, ele para ali, porque nós temos válvulas nas pernas que elas impedem que o nosso sangue, é tipo uma meia-lua, as válvulas que a gente tem nas pernas para segurar o sangue. Porque se a gente ficar de pé, a própria gravidade, ela é impedida de descer o sangue até os pés. Aí o que acontece? Se a pessoa tiver o problema, tiver algum tipo de problema assim, tipo varize, ou algum problema cardíaco, insuficiência cardíaca, ela corre o risco também de acontecer isso, né, gente? E, por exemplo, porque
quando as válvulas não funcionam bem, elas não conseguem segurar todo o sangue, daí a parte líquida ela vai ser jogada nos pés e nas pernas, ela vai se perder no meio das células aí e vai causar um inchaço e edema também. Se a pessoa também fizer uso de sal, ela gosta muito de usar o sal, o que vai acontecer? O sal também ele ajuda a reter líquido, então não é recomendado o sal, assim, pequena quantidade, né? Porque se ela usa o sal, ele só prejudica, ele só faz muito mal. Também para os rins, né? Nesse caso, que os rins também, se tiver alguma insuficiência nos rins, o sal vai ajudar a reter o líquido e ele vai fazer muito mal para os rins, para toda a nossa circulação. Quando é calor, é muito calor, o que acontece? As nossas veias das pernas, elas se expandem assim na tentativa de aumentar a temperatura do nosso corpo, porque é o trabalho delas, e para evitar que os líquidos se distribuam nos tecidos próximos. Então ela se dilata, ela se expande assim para facilitar o trabalho da circulação, né? Então é mais um problema, quando a gente tiver calor, bastante calor, ele também pode causar isso. Na gravidez, então, o inchaço também é muito comum, principalmente no final da gravidez, porque o bebê vai ter crescido bastante assim, e ele força a pelve da gestante. E o que ele faz? Ele força, aperta até a bexiga e ele vai reter líquido porque ele vai estar forçando a pelve. Também é normal também na gravidez, né? E se a pessoa tem doença renal, problema nos rins, e ela não vai conseguir excretar todo o líquido do corpo, ele vai causar esse inchaço ou edema, né? E o que a gente pode fazer, bem simples, assim, o que nós podemos fazer para diminuir isso? Principalmente se for só inchaço, é um acontecimento mais comum, que não tem muita preocupação, assim. A gente pode fazer o seguinte, ó, depois de um dia, ó, colocar os pés para cima, quando a gente vai deitar, coloca qualquer coisa que a gente achar importante, sim, coloca para que a gente fique com os pés mais elevados que o corpo. Daí vai facilitar a circulação, um bom tempo que a pessoa fique assim, ela vai diminuir o inchaço. Isso aí é muito bom. Então, essa é uma das atitudes que a gente pode tomar. Elevar os membros, tá? Alguns minutos de caminhada também. Se a pessoa caminhar alguns minutos, também vai ajudar a diminuir o inchaço, né? Se for bastante calor, que o calor também ajuda, a pessoa procurar colocar os nossos pés e pernas, o quanto que a gente conseguir, numa vasilha com água fria também vai ajudar. Evitar calçados, sapatos largos, assim, procurar os calçados mais largos para que eles não apertem, para que não machuquem os nossos pés, né? Porque quando a gente tiver os pés inchados, daí isso aí não vai facilitar o uso de calçado apertado, porque senão pode machucar. Meias elásticas também pode ajudar bastante. Drenagem linfática, se a gente tiver desejo de conhecer também, drenagem linfática faz muito bem a linfa, né? E se a gente não tratar, o que acontece? Bom, principalmente, gente, quando a gente falar de problema vascular, que seja um edema, tem que procurar um cardiologista, um vascular, tem que buscar por que está acontecendo isso, porque os problemas podem ser bem mais sérios do que a gente pensa, não é só um inchaço comum, né? A pele pode ficar mais escura, a dor é certo que vai ter dor, né? Vai aumentar uma pigmentação na pele, ela vai ficar mais escura, vai ter dificuldade de caminhar. A pele esticada, ela pode causar coceira e desconforto. Se tiver bem, o edema assim, tiver bem inchadinho assim,
o que vai acontecer? Vai dar coceira e a gente vai ficar bem desconfortável. E também, quando tem esse edema, ele aumenta o risco da gente desenvolver úlceras nas pernas, as feridas. E aí, se as feridas são causadas por problema vascular, elas demoram muito tempo a melhorar. Tem que fazer um trabalho assim muito grande e pode até, às vezes, levar anos quando ela abrir por problema vascular, porque tem outros problemas também que podem causar essas úlceras nas pernas. Mas, de qualquer forma, é pequena a diferença entre um inchaço e um edema. Vocês podem tentar fazer essa que a gente falou ali dos 2 dedos, que vai dar um norte para a gente procurar ajuda, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês deixem ali registrado que a gente vem com mais informações, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo.